Olá, boa noite. Já estamos ao vivo, já está rolando, né? Então, vamos lá. Eu sou o Saulo Ribeiro, sou escritor e editor aqui de Vitória, no Espírito Santo, e hoje estou com uma tarefa bacana que é mediar um bate-papo aqui com duas vozes muito potentes e muito criativas. Primeiramente, eu quero agradecer ao SESC local, na figura de Rita Sarmento e da equipe, né, pelo convite e pela disponibilidade de estar tão perto da gente para solucionar essas questões técnicas, essas questões que não aparecem no bate-papo para vocês. Também agradecer ao Circuito Arte da Palavra. O Arte da Palavra já teve um vídeo explicativo, mas eu queria destacar que é o maior programa de circulação literária do país. Eu acho que a literatura brasileira merece um programa desse, merece muito outros programas. E eu fiquei feliz de mesmo em tempos pandêmicos, mesmo em tempos de sucateamento da estrutura cultural do país, né? Mesmo com tudo que está acontecendo, o programa ter sido mantido e tá acontecendo porque realmente ele é muito importante, porque ele promove um debate e promove uma troca com criadores de todo o país, né? Então, nesse caso, a gente tem hoje um escritor do Rio Grande do Sul, um do Rio de Janeiro, fazendo essa troca com a galera aqui do Espírito Santo, né? E justamente por isso também, né, isso tudo, eu queria dedicar esse bate-papo, pedir licença aos dois escritores, eu queria dedicar o bate-papo a outro estado, a Pernambuco, né? No ano passado eu conheci Cida Pedrosa devido ao Arte da Palavra, e a Cida Pedrosa acaba de ganhar o livro do ano no Jabuti, e ganhou também uma cadeira na Câmara de Vereadores do Recife, pelo PCdoB, para manter o trabalho de guerreira, de criadora, de mulher que ela tem por lá, e isso é muito bacana. Bom, vamos em frente. Eu estou aqui hoje com Cristiano Baldi, escritor e professor universitário, nascido em Caxias do Sul. Entre as obras do Cristiano tem O Clavículas, Contos, né, de 2002, pela Livros do Mal, e mais recente, Correr com Rinocerontes, Dublinense, que é um romance. E estou também com Carlos Eduardo Pereira, Rio de Janeiro, 1973. Ele nasceu em Nova Friburgo, mas tem aí seus ancestrais também em Cachoeiro de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, né, da onde saiu Sérgio Sampaio, Roberto Carlos, Carlos Imperial, Luz del Fuego, Newton Braga, e por aí vai. Saiu também uma parte dos genes do Carlos Eduardo Pereira. E a obra que a gente vai destacar aqui do Carlos é Enquanto os Dentes, romance publicado pela Todavia. Gente, vou começar com uma questão geral, mas eu gostaria que nessa questão geral vocês também colocassem uma outra questão mais ampla, né, perdão, mais específica. Eu queria que vocês se apresentassem, né, quem são vocês, para vocês, e também que colocasse também como que a literatura chegou na vida de vocês e principalmente por que ela chegou na vida de vocês. A gente começa com quem? Vamos começar com... Podemos começar com o Cristiano? Sim, claro. Então vamos lá, Cristiano. Eu quero... Bom, obrigado, Saulo, né? Vou fazer um agradecimento prévio, mas depois vou agradecer muito mais ao SESC, né? Ao Arte da Palavra e ao SESC, à unidade, né? Ao SESC local, mas também ao SESC nacional e a todos os SESCs do Brasil, né? Eu tenho muitas experiências muito legais com o SESC, desde 2015, e
bom, foi muito importante, assim, na minha carreira, assim, no que eu chamo de minha carreira, né? Que é uma carreira que a gente pode dizer antiga, entretanto, pouco profícua, né? Porque eu escrevi o meu primeiro livro em 2002 e aí passei um longo hiato, né? Mas o processo de descoberta, assim, é um processo, acho que parecido com muita gente aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tem uma tradição bastante, bastante sólida de oficinas literárias e de cursos, bom, de oficinas tanto regulares quanto oficinas não tão regulares. É uma tradição que é cada vez mais forte fora do Rio Grande do Sul também. E eu sou filho aí de uma dessas iniciativas, que é a oficina do Assis Brasil, né? Que hoje em dia foi meu orientador de doutorado, mas hoje em dia ele é meu colega na PUC, ele é professor lá também, mas ainda o considero meu mestre, né? Nunca chamo ele de colega. E várias autoras e autores daqui, mas cada vez mais pessoas de fora vêm fazer a oficina. E a questão é essa, né? É uma oficina que é um curso de um ano, né? Que colocou aí no circuito nacional grandes autoras e grandes autores, pessoas que eu admiro muito, escritoras e escritores que eu admiro muito, né? Né, tem alguns detalhes assim nessa trajetória, mas acho que nem é o caso, né? É só um panorama geral de o que aconteceu e foi mais ou menos isso. Assim. Tem algo muito feliz aí que em alguma medida é o que me abriu portas, eu acho, para iniciativas como a do SESC. Assim, é algo que a gente nunca fala, inclusive o Carlos e eu. Mas é o fato de que a gente foi, né, nós dois fomos finalistas do Prêmio São Paulo na mesma categoria, 2018, eu acho, 2018, e eu pensei nisso agora em virtude do resultado, né, do Jabuti que saiu ontem, a importância dessas iniciativas, né, para estabelecer algo parecido com uma carreira de literatura no Brasil. Como abre portas para outras iniciativas, abre portas para participar de eventos, para participar de iniciativas como essa do SESC, assim. Eu gostaria que a gente tivesse mais prêmios relevantes, quer dizer, mais prêmios que funcionem como uma vitrine efetiva aí no Brasil, né? Ao lado de alguns poucos que a gente tem, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente não tem prêmios. Pensem agora, por exemplo, no Tordourado, que já é um livro que aconteceu, mas que aconteceu, né, dentro de um circuito que é praticamente uma bolha da literatura, né? Um livro que faz sucesso no Brasil, de um autor jovem, ele vende alguns poucos milhares de exemplares, né? Mas como esse livro vai agora, né? Um livro eu sei que o Carlos gosta muito. Como esse livro agora vai fazer uma carreira um pouco mais ampla, né, em virtude do Jabuti, né. Tem toda uma questão política dos prêmios também, né? Mas, bom, é isso. Carlos? Sim. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Agradecer também, né? Começar agradecendo é sempre bom, né? Agradecer a presença aí dos amigos, Saulo, Cristiano, para a gente bater esse papo. O pessoal do SESC, local e nacional. Você falou que... Eu comecei também com oficina, curioso, né? O Cristiano tem razão. O Rio Grande do Sul, me parece, sempre foi uma referência para a gente que está começando a escrever, por conta dessa tradição de escrita criativa, que me parece foi o primeiro estado do Brasil a desenvolver de forma mais sistemática, e acontece com uma regularidade muito interessante. Em outros lugares começaram a acontecer, aqui no Rio também. A PUC do Rio de Janeiro, em tempos atrás, abriu um curso de escrita, produção de texto, né, parte do curso de letras, eu fui fazer. Além disso, em paralelo, fazer várias oficinas também fora, né? E fui aluno de muita gente legal, muita gente que
que eu já admirava, passei a admirar mais, e isso... As oficinas, elas são muito úteis, eu sou um defensor das oficinas por diversos motivos. A gente pode exercitar, a gente pode, sobretudo, ler, abre espaço para leituras que a gente talvez não fizesse se tivesse, enfim, por conta própria. Conheci o Cristiano também nessa onda de oficinas. Vocês vieram aqui, Cristiano, junto com o Reginaldo, com o João Filho, com o Rodrigo Rocha, vocês vieram fazer uma oficina aqui no Rio, a TXT, e eu me matriculei, fui aluno do Cristiano também. Então, aquele papo de respeitar o trabalho do outro e tal, já foi meu mestre também, o Cristiano, e eu sou orgulhoso disso pra caramba. Você falou, Cristiano, da iniciativa do SESC, e a gente tem mil motivos para agradecer o SESC mesmo, por conta do incentivo que dá na cultura, na literatura especificamente, mas na cultura como um todo. Essa semana teve também, né, o lançamento do Prêmio SESC, quer dizer, a apresentação do Prêmio dos vencedores, né, dos autores vencedores do Prêmio SESC, e na categoria romance foi um capixaba, né, o Caê Guimarães, né, pô, fiquei feliz pra caramba. Encontro você no 8º round. Encontro você no 8º round é o romance, né, cara, achei a capa sensacional. O de contos é do Tonho Caetano. Tonho Caetano. Né? Tonho Caetano, ele é gaúcho também. Enfim, o grande barato, me parece, para mim, o grande barato para mim na literatura, desses eventos literários, são os encontros, né? A gente está fazendo virtualmente, hoje em dia cada um na sua casa, mas seguem sendo encontros, né? E a gente vai tomando contato com a literatura que se faz em outros lugares. O Prêmio SESC de literatura, que lança sempre autores estreantes, né? Estão ou na categoria conto ou na categoria romance. Isso abre um espaço, né, para as pessoas que estão escrevendo, que em geral não tem condição de publicar em editoras com uma grande circulação e tal, uma estrutura bacana, e o Prêmio SESC dá essa oportunidade, né? Então eu acompanho, para a gente que começa a escrever e tal, começa a acompanhar e valoriza pra caramba esse prêmio. Eu sou bom, enfim, hoje em dia a gente conhece várias pessoas que já ganharam e já conheci o trabalho deles, e agora posso dizer que o contato com essas pessoas sempre me ajuda a escrever um pouco mais e tal, um pouco melhor. Essa é a ideia. Isso é ótimo. O Carlos, Cristiano, aqui você falou do Caê, eu ia até comentar algo sobre isso mesmo, Carlos. Ia comentar do Prêmio SESC de Literatura para o Caê Guimarães, que é um parceiro nosso, é um cara que está presente para carregar o piano, para carregar o caminhão que carrega o piano. Porque aqui em Vitória, a gente aqui no Espírito Santo, é um estado muito pequeno, é um estado que você, com 300 quilômetros, você circula, você faz ele de leste, de norte-sul, e com 200 você faz leste-oeste. Então é um estado muito pequenininho. E a gente tem uma cena pequenininha também, mas é uma cena assim, aqui a gente meio que a gente disputa todas as bolas, né? E Caê é um desses jogadores que disputam todas as bolas, ou todas as lutas, né? Já que o livro dele, Encontro Você no 8º Round, está ligado ao universo do boxe, né? E ambientado aqui nessa cidade, né? Aqui em Vila Velha e tal. E aí eu ia comentar isso até para poder pensar também cenas, né? No seu caso, Carlos, você está no Rio de Janeiro, que é uma cena conhecida, Sim. Você está no eixo, né? Sim. O Cristiano está em Porto Alegre também, que é uma cena também que a gente conhece como uma cena forte. Como que é a relação de vocês? Como que vocês circulam nessas cenas literárias locais? Vocês veem a construção de uma consolidação, um fortalecimento, um enfraquecimento? Como que está acontecendo na praça de vocês? Deixa eu pensar. Eu estava pensando sobre isso que você estava falando, nesse período de pandemia. A gente está fazendo esses encontros virtuais. Eu não sei como está a cena do Rio nesse ano, em 2020. Não mais do que esses encontros que nós fazemos agora. Eu vou te falar do Espírito Santo. Você falou que eu sou nascido em Friburgo. Não sou. Meu pai é de Friburgo. Eu nasci no Rio. Friburgo é uma cidade aqui na região serrana do Rio de Janeiro. E a minha mãe é de Cachoeiro, Itapemirim, do Espírito Santo. Então eu me dividia, né? Nas férias a gente ia para Friburgo, família do pai, e a família da mãe em Cachoeiro.
nas outras férias. Enfim, tem ligação. Ano passado eu fui para os Estados Unidos a convite, enfim, para uns eventos literários por lá, em umas universidades. Lá eu conheci o Paulo Dutra. Sim, de cada oceano esse ano. Não é? Pois então, de cada oceano. Junto com a Bernadette Lira também, que é capixaba também. Com habiliterações, exato. Então, aí é disso que eu estou falando, desses links, desses encontros que eu falava ainda há pouco, que a literatura proporciona, né? E aí, conhecendo, o Paulo nasceu no Rio, mas ele é professor nos Estados Unidos hoje, mas nasceu no Rio, mas foi radicado no Espírito Santo. Ele é professor da UF, foi professor da UFES. Enfim, lançou a versão oficial, que é um romance anterior dele, que é incrível. É um livro que trata muito, enfim, que tem cuidado com a linguagem, que é admirável, e que tem uma musicalidade, que tem uma ligação com rap. E aí ele faz uns encontros também virtuais, ele tem um canal no YouTube, e ele me convidou para eu participar esse ano, recentemente. A partir daí eu conheci o Pedro Gazu, que é professor da UFES também, poeta também. Gasolina Azul. Fiuza, exatamente. O Felipe ganhou o prêmio UFES de literatura agora. Exatamente. A Fernanda Tatagiba. Ou seja, essa é uma rapaziada, e sim, você falou do Espírito Santo, que é um estado pequenininho e tal, mas a gente não tem essa oportunidade que temos de fazer esses intercâmbios. É interessante a gente poder tentar expandir, né? Você falou da Cida, que ganhou o prêmio, o livro do ano, né? Agora, ontem. Tempos atrás, o Maílson também Furtado ganhou. A gente foi, o Cristiano lá de Varjota. Exatamente, poeta. E a gente fala, poesia não vende. Vocês que são poetas, né? O Saulo, o Caê. Que poesia não. Enfim, tá estourando, tá batendo o livro do ano direto aí, né, cara? E de espaços, de cenas que não são aquelas que a gente está acostumado a ouvir: Rio, São Paulo, Porto Alegre, né? Ou seja, acho bacana que tenha mesmo poetas nordestinos ganhando o livro do ano no Jabuti. Acho importante, e isso acaba trazendo luz para uma cena que a gente não está acostumado a ver. Eu, talvez tenha preguiça de pesquisar e procurar saber o que se escreve, como é que se escreve aí na região norte, o que está se fazendo aí pelo interior de Minas, enfim. O Sesc, e volto a falar do Sesc, tem essa função aí, traz a produção literária de uma série de locaizinhos e tal do Brasil que a gente, e eu falo locaizinhos porque, enfim, a gente não tem condição de estar em todos os lugares, né? Então, agora você vai para os Estados Unidos, encontra um cara que é nascido no Rio, mas tem um pé no Espírito Santo, e a partir daí você conhece o trabalho dos caras do Espírito Santo, e o Jabuti vai lá e premia quem vem de outros lugares e trabalha com poesia, um texto totalmente diferente do seu, mas acho importante justamente isso, fazer esse intercâmbio. Viu só, recentemente, nesse ano de 2020 agora, eu tive pouco contato com a produção daqui do Rio. Eu tenho, é claro que eu conheço as pessoas que escrevem por aqui, algumas pessoas que escrevem por aqui, porque a cena é grande, parece que não, mas tem uma garotada que faz um trabalho importante na FLUP, por exemplo, que é a Festa Literária das Periferias, que, por exemplo, que tem oficinas literárias, não sei quantas edições já tem de FLUP, mas os caras não funcionam só durante, acabou de acontecer no mês passado, mas eles não funcionam só durante a feira, eles passam o ano inteiro com oficinas de produção de texto, de roteiro, ser roteirista também, não é, Saulo? Ou seja, bota a garotada para produzir, para escrever, passa o ano inteiro, né? O Giovanni Martins saiu daí, né? Autor do Sol na Cabeça. Enfim, a gente acaba interagindo com a cena daqui e tal, com parte da cena, né, com as pessoas, mas eu acho bacana, um ponto positivo desse ano de Covid está sendo a gente se aprofundar mais e estruturar melhor esses encontros virtuais à distância, que a gente podia já estar fazendo há algum tempo e não fazia... Não sei se a gente dava tanto valor a esses encontros virtuais, mas eles estão possibilitando, estão abrindo portas, acho que vieram para ficar, mesmo que depois a gente retorne para uma atividade um pouquinho mais próxima do normal que a gente conhecia. Acho que os encontros virtuais, eles vão proporcionar novas leituras e vão se manter, acredito eu. A galera da FLUP já... Desculpa, Cristiano, só para complementar aqui o Carlos, né? A galera da FLUP já fez um intercâmbio com a gente por aqui. O saudoso Ézio, né? Sim,
Mais um ano agora, Ele veio com o Rodrigo Santos, que escreveu um Sim, romance Rodrigo. maravilhoso, que é o Macumba. Macumba, grande Isso, Rodrigo. e essa galera teve por aqui e a gente continua com diálogo e tal, é super legal. Desculpa, Cristiano, te interrompi. Não, o Carlos falou em algo que eu nunca tinha pensado mesmo, mas como esse modelo remoto, né, tá nos possibilitando expandir um pouco a nossa participação no que a gente chama de cena, né? Eu tenho lá na PUC, a gente tem um deles, tem um circuito até que o Carlos participou, a gente tem algumas iniciativas do nosso Instituto de Cultura lá, mas é um Instituto de Cultura de uma universidade, a gente tem um orçamento reduzido e a gente sempre tinha participação de muitas autoras e autores, mas sempre estava limitado ao quanto dava para investir em passagem aérea, né, em hospedagem, o que, né, para um instituto de cultura acaba sendo caro, né? Então, a gente trazia alguns convidados de fora, mas acabava recheando a programação com pessoas da cena local, tá? E isso a pandemia nos obrigou a subverter, né? Então, agora a gente tem um novo modelo que eu tenho certeza que vai resistir, e que tem muitas vantagens em relação, tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens também em relação ao modelo presencial, de forma que, né, as pessoas aqui do estado estão podendo ter uma interlocução muito maior com autoras e autores de fora, né? A cena, né, isso não quer dizer não valorizar localmente, né? Mas, e talvez, né, acho que Porto Alegre, talvez um pouco como Recife, essa é a minha impressão, como Recife, dá uma, né, parece que é uma cena fechada, ou que é de alguma forma hermética, ou que é uma cena muito particular, né? Mas a minha impressão, que me parece, não sei se é exatamente a impressão do Carlos, é que não tem tanto isso de cena, né? Como um movimento, ou como pessoas, assim, ou como pessoas em conjunto, atuando em conjunto. Eu tenho algumas amigas e amigos que são autores, né? Mas a minha geração já não é a geração mais nova, né? Tem uma série, uma gurizada mais nova, Tobias Carvalho, que ganhou o Sesc, que ganhou o Sesc, a Luísa Geisler, que ganhou o Sesc 2 vezes, quando podia concorrer com um ano com conto e outro com romance, ela ganhou 2 vezes, uma vez com conto e outra vez com romance, que são todas pessoas que se conhecem, né, e, né, travam algum tipo de relação aí, mas eu não sei se dá para considerar propriamente uma cena. Eu lembro que isso era um pouco mais organizado no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, quando existia uma noção de, né, de estar fazendo literatura quase como de forma subversiva, né? O que não é mais tanto o caso, me parece, em virtude de muitas coisas, mas sobretudo em virtude de algo que eu falo bastante, né, com o Carlos, que é o papel de algumas editoras que estão fazendo o quê, né? Estão cavocando aí no Brasil atrás de autoras e autores, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, mas tem exemplos no Brasil inteiro, né? De editoras médias, editoras pequenas que estão realizando aí um trabalho primoroso e de mineração, né? Imaginem aí o Prêmio Sesc, já que foi citado, e a gente está falando do Prêmio Sesc, né? Tem lá 1.000 inscritos em romance, não sei, tá? Mas por aí, talvez 900 e tantos, 1.500, não sei, é um número grande. Acho que chegou perto de 900, eu acho. Então é um número enorme, né? Em que uma pessoa se levanta aí um romance, que é uma pessoa, né, que talvez estivesse encontrando dificuldade, né, de atravessar as portas do mercado editorial, né. E eu fico imaginando aí, entre finalistas do Sesc, quantas pessoas... Tá, tem o romance vencedor, mas ali, os outros romances, deve ter mais uns 20 romances bons ali, né, uns 20 livros de contos bons que vão ter alguma dificuldade aí, né, para encontrar o seu lugar no mundo editorial, mas não é a dificuldade dali do final dos anos 90, do início dos anos 2000, onde tinha que se fazer isso quase como quem faz fanzine, né?
né, algo meio punk, assim, né, que é o que aconteceu nas primeiras editoras. Eu lembro da Livros do Mal aqui, mas tinha Ciência do Acidente em São Paulo, tinha... Bom, tinha uma série de editoras que era um trabalho mais subversivo mesmo, né? Agora a gente tem, né, o mercado editorial é mais carinhoso, se configurou de uma forma que é mais carinhoso, mais receptivo, né? Mas que ainda não E é. aí, me parece que tem um fator aí, Cristiano, nisso que você está falando, que possibilitou esse boom aí das editoras médias ou o destaque maior para as editoras médias e pequenas, que foi o uso da tecnologia mesmo. Vocês começaram, até onde eu sei, com os blogs, começaram enfim, me parece que isso deve ter começado a circular para além do fanzine, um fanzine um pouco mais elaborado, mais desenvolvido. E essa cena que você fala, eu não sei, voltamos àquela questão da tecnologia. Acho que essa garotada aí, se você fala da Luísa Gás, é super jovem, você citou também o Tobias, e agora o Tony Caetano, que são todos gaúchos, e que não sei se eles se encontravam antes para tomar chopp, sabe, no botequim. Eu acho que eles já se articulam, que é uma geração que já se articula há muito tempo pelas redes sociais e pela internet. Então, um conhece o trabalho do outro, que mais do que conhecer o outro, é importante que a gente conheça o trabalho do outro, o texto do outro, porque é uma sensação, por exemplo, é uma coisa que eu sinto falta aqui no Rio. Me parece, eu tenho a sensação, não sei se é coisa do carioca, da personalidade, eu fico com a sensação de que a gente não se lê por aqui, entendeu? A gente se conhece, a gente se celebra, a gente prestigia os lançamentos, os eventos e tal, mas eu tenho a sensação que, sobretudo, os poetas jovens que estão se articulando pelo Brasil inteiro, eles se leem com muito mais fluidez, sabe? E acho que isso é possibilitado por conta da tecnologia. A tecnologia barateou a produção da literatura e isso proporcionou que, sei lá, outras editoras surgissem e dessem espaço para essa garotada que já está, a garotada e outros nem tanto, que já estão se articulando faz muito tempo, né? Mas falar em editor e tal, o Saulo tem muito mais condição de fazer isso. Fala da cena editorial aí, o Saulo, como é que funciona com a coisa, como é que rola isso? A gente está falando um monte de besteira, mas quem manja disso é você, né? É verdade. Não manjo muito, não. É porque a água bate aí perto da boca, a gente tem que respirar e nadar. Acho que aqui a gente funciona muito em função disso, da sobrevivência. E aí a gente tem pequenas editoras aqui, tem a Cousa, que é a que eu sou editor, tem a Pedregulho, tem a Maré, tem a Cândida, tem a Mil Fontes, que é mais acadêmica, né? Não está forte na literatura. A editora da universidade, a Edufes, ela também, literatura também é bem legal, promove prêmios, promove circulação. E com isso a gente meio que vai se ajudando aqui, vai, né, tentando montar algo como que seria. A gente tenta montar algo como se fosse uma cena mesmo, né? A gente busca isso por uma necessidade mesmo de buscar os leitores, de chegar nos leitores, né? A gente, é meio que uma briga de perto, né? Uma briga uma luta de jiu-jitsu, assim. A gente tem que chegar perto das pessoas e para onde elas estão. Então a gente tem que associar, a gente associa nossos livros a café, a cerveja, a festa, né? E aí as coisas vão rolando, assim. Acho que a gente tem construído umas coisas interessantes, né? A UFES tinha um concurso literário aí, não tinha? Da UFES? Ou não tem mais? Existe ainda o Prêmio Ainda UFES de tem? Literatura, existe. Inclusive o Felipe ganhou, é verdade. O Felipe ganhou, com um livraço. Bom, o Cristiano comentou sobre essa questão aí dessas editoras que começam estão garimpando tal, e aí às vezes a coisa sai como livros de muita qualidade, mas como você disse também, talvez você não tenha às vezes a visão que está rolando uma cena em tal lugar, uma cena em outro lugar. Mas eu pergunto assim, no contexto maior aí, a gente de 2 anos, de 3 anos para cá, o país e o mundo mudaram muito. A gente tem coisas muito latentes agora, coisas que sempre existiram, mas que estão muito mais latentes agora. O racismo, o fascismo, a pandemia. E vocês acham que a emergência de novas narrativas e de novas formas de interação e de associação de escritores tendem a se modificar nesse contexto? Bom, uma coisa que é clara, né,
é que isso já entrou, né? Isso já entrou na literatura, né? De uma forma, essas questões entraram na literatura. Eu acho que a gente ainda está por deglutir literariamente, artisticamente, o que aconteceu desde junho de 2013, né? Sobretudo o que aconteceu em junho de 2013, sobretudo as jornadas de junho, né? Eu acho que a gente não tem ainda um subgênero literário sobre isso, como, sei lá, os Estados Unidos desenvolveram com o 11 de setembro, né? Isso acho que ainda está para a gente elaborar como literatura nacional, mas, né, a situação atual, assim, a gente vê, né, todas essas questões que não precisam ser nomeadas, né, e que quando a gente começa a falar delas, todo mundo identifica, essas questões estão entrando, né, estão de alguma forma invadindo a literatura. Vou citar um outro autor que eu gosto, e é gaúcho, mas desculpem, né, fogo nos fascistas, diz o Thiago, isso aí, que é o Samir Machado, né, que é um escritor com um tipo de literatura muito particular, que transita entre a literatura de gênero e aquilo que, né, a gente poderia achar que tem um nome até bom em inglês, e que a gente importou, que é a ficção literária, né, e que está claramente preocupado com essas questões, né, e que já, de alguma forma, inclusive anteviu, né, o que ia acontecer nas eleições de 2018, num livro anterior dele, né. Então, acho que essas coisas estão entrando, né. Se a literatura tem um papel nisso, né, não sei se a literatura tem um papel, quer dizer, não sei se a literatura tem força para fazer mais do que um pequeno desvio nessas coisas, né? Mas, bom, a gente está registrando uma reflexão desse momento, né? A gente tem que... Eu gosto de ver produção literária, pelo menos a ficção, porque é onde eu poderia falar, mas acho que a gente poderia estender para outras coisas, como produção de conhecimento, né? No sentido... Não, nem ampliando o sentido, né? Tomando isso de um sentido, de uma forma bem estrita, né, como produção de conhecimento da nossa época, mesmo que a gente não esteja conseguindo elaborar e explicar racionalmente, e que seja todo mundo tateando para entender como é que essas coisas aconteceram, e por que essas coisas aconteceram, e por que estão acontecendo, e por que esses monstros que a gente achava que estavam adormecidos acordaram tão fácil, né? Mesmo que a gente não consiga elaborar isso racionalmente e que isso venha a ser explicado depois, eu acho que a gente está dando, né, um bom testemunho sobre essas coisas literariamente. Mesmo quando a gente não escreve disso, a gente está escrevendo disso, né? Qualquer pessoa que conhece a sua tradição literária, né, que está lendo seus contemporâneos, está inserido nisso, né, e acaba reproduzindo isso de alguma forma, mesmo que não diretamente, né. Bom, né, nem sei se eu respondi ou se eu só divaguei, mas Não, você pontuou coisas muito interessantes aí para refletir. Obrigado, Cristiano. Carlos? Vamos devagar também, vamos devagar. O tipo de pergunta que eu fiz, acho que é para responder da forma que o Cristiano respondeu mesmo, de lançando, né, coisas para a gente pensar, né? Porque, de fato beleza, mas se a gente for muito rebelde, você pode dar... Tem um botãozinho aí que você aperta que dá choque na gente. Aí a gente volta pro trilho e começa a fazer o que você tem que fazer. Eu não duvido de ter um botão para dar choque nas pessoas num tempo desse, viu, Carlos? Hoje em dia eu falo brincando, mas o papo daqui a pouco é sério, né? Mas agora, eu estava pensando aqui sobre essa questão que você levantou, o Saulo, mas pensando, tentando articular com o que você, Cristiano, faz lá, vocês fazem na PUC lá de Porto Alegre. Já disse que é uma referência para a gente em termos de criação, produção literária, né? Se a gente está vivendo agora esse momento louco, né? Porque eu chamo de louco, porque o mundo mudou tanto, né? Nos últimos poucos anos. Se você fizesse corte aí na jornada de 13 para cá, as coisas vão virando de cabeça para baixo, e depois vira de novo, e depois de novo, e de novo. E quando a gente pensa que é o novo normal, a gente não tem mais referência do que era normal antes. Enfim, isso vai se refletir na literatura, vai se refletir nas expressões artísticas de maneira geral, mas a gente está falando aqui de literatura de ficção, que é onde eu também circulo, né?
e vai haver em outros lugares, mas se a gente está falando disso, a gente está olhando para a academia, e acho muito louvável, eu queria agradecer isso, o trabalho que vocês fazem lá, o Cristiano. Isso também veio para a PUC, o contato que eu tive na PUC aqui, mas não só na PUC, também me lembro de ter... bom, na PUC eu estudei, mas já estive na Unirio, na UFRJ, na Rural, na UERJ, aqui no Rio. Esse papel que é incrível da academia, da universidade, está sim como guardiã do cânone, do clássico, está pensando e repensando, refletindo, relendo esses clássicos a cada geração, mas está com o pé na rua também, ao mesmo tempo, né? Está com o olho no contemporâneo, na produção contemporânea, está vendo o que está acontecendo do outro lado. Ou seja, quando leva um livro, sei lá, um romance que eu escrevi ontem, outro dia, para conversar sobre ele numa sala de aula, não tem coisa melhor, né? O contato com o leitor, reflexão sobre algo que você tem escrito. Isso aí não tem lugar melhor do que a sala de aula, para poder pensar a questão. Me parece, sim, que eu tenho uma crença muito forte, né, no poder da ficção, né, cara? Há diversos registros do momento que a gente vive, do tempo de hoje, né? E eles vão vir e vão ficar. Mas eu acredito muito na literatura de ficção como forma de documentar mesmo um período, como crônica mesmo do que está vivendo. Daqui a alguns anos alguém olha para trás, vai pegar um romance do Cristiano, vai ler e falar, caceta, era isso que estava acontecendo, isso é que é pandemia, então, né? Ao invés dele escrever um tratado sobre pandemia, ou um estudo, e vai haver estudos específicos e científicos e técnicos sobre isso, mas como é que as pessoas viviam nesse momento? Lembro de outro ponto aqui agora, você citou também, Cristiano, lá no início, que a gente se encontrou em 18 na premiação do Prêmio São Paulo, né, de literatura e tal, a gente estava lá, e eu lembro que a gente estava conversando sobre o romance que eu acabei de acabar agora, acabei de terminar, e você tá também em fase de finalização aí do seu, me parece que era esse romance também, e a gente conversava, isso era 2018, as vésperas de uma eleição que inacreditável, que a gente viu, né, e vai vendo até hoje. Eu me lembro de ter comentado que era um momento que eu estava vivendo naquela época, de ter dado uma travada, mas não porque por falta de inspiração. Eu parei de escrever porque o Brasil estava mudando, o mundo estava mudando tanto, e eu tinha um projeto anterior. E aí você começa a ter a noção de, caramba, peraí, tem um antes e um depois aqui. Esse meu projeto, ele começou lá atrás, e o Brasil e a sociedade que eu conhecia, e que aquele narrador estava se referindo, era uma outra. Eu preciso dar um tempo, dar uma respirada para saber para que lado a gente está indo, né? Porque provavelmente escrever agora vai estar esse narrador, que não é de agora, é um narrador de outro momento, de outro lugar, de outro tempo, ele vai estar influenciado, ele vai estar contaminado pelo Brasil de hoje, né? Então é isso, querendo ou não, o que está se produzindo agora, ele vai refletir certamente, e vou além. Você pega os textos que foram, pega o Jabuti, por exemplo, de ontem, né? Os livros que foram contemplados lá. Você pega teve também a divulgação dos finalistas do Prêmio Oceanos essa semana. É verdade. Eu estava vendo as pessoas comentando sobre, porque depois foi numa live, depois cada um comentou sobre o seu trabalho, e algo que eu vi que apareceu algumas vezes aqui e ali, é que os livros que foram escritos por se eles estão concorrendo agora, eles foram lançados, publicados no ano anterior e escritos no outro ano ainda, ou seja, ninguém imaginava que pudesse ter pandemia. Mas você ler esses livros que eram de um outro momento, hoje ele já tem uma leitura diferente, né? Ou seja, a percepção do mundo que a gente vive pelo filtro da literatura, ela é rica muito por conta disso. Acho que eu me estendi, foi mal. Não se estendeu, não. Foi